Com base no KCHBN fornecido, com o papel de um romancista profissional, reescrevi toda a narrativa em uma prosa literária fluida, contínua e detalhada. O texto segue rigorosamente o idioma original português, não possui interrupções, mantém os nomes e as falas adaptadas ao estilo de romance e escreve todos os numerais por extenso, conforme solicitado. O dia no condomínio Jambaleia parecia transcorrer sob a mesma aparente normalidade de sempre, mas a tensão invisível habitava os corredores e as palavras cruzadas entre os moradores. No campo improvisado, os gritos ecoavam com força total quando um dos jogadores, visivelmente impaciente, gritou para que passassem a bola, chamando o companheiro de fominha e mandando soltar aquela cabeça de bola. Havia um buraco imenso na defesa e absolutamente ninguém aproveitava a chance que se apresentava de forma tão clara. O outro jogador, tentando justificar a falha tática, rebateu dizendo que com um sujeito entrando por trás, outro invadindo pela frente e um terceiro pegando forte pelo meio, seria realmente muito difícil defender aquele buraco na marcação. A resposta veio carregada de ironia, comentando que ouvir alguém falar daquele jeito fazia parecer que estavam escutando a própria Copélia. No entanto, o tempo do jogo não era a única preocupação que pairava no ar naquele momento. Logo surgiu o questionamento se não ia demorar muito para aquela partida acabar, pois havia uma necessidade urgente de conversar sobre o Denis. O menino andava demonstrando um comportamento muito estranho nos últimos tempos. A afirmação foi prontamente corrigida por Cerninha, que explicou que ele não andava estranho, ele simplesmente era estranho por natureza. De fato, ele sempre foi uma figura peculiar desde os seus primeiros meses de vida. A primeira palavra que ele conseguira pronunciar aos 10 meses de idade foi algo que revelava sua singularidade, o que não surpreendia quem conhecia o histórico da família. Desde o momento em que a Copélia mencionou que, como toda criança normal, a primeira coisa que ela própria falou foi dada, as expectativas eram curiosas. Havia a certeza absoluta de que, logo em seguida, a segunda palavra dela teria sido sexo e a terceira coisa já teria sido uma frase completa unindo os dois conceitos anteriores. Cerninha tentou acalmar os ânimos, pedindo para que ninguém esquentasse a cabeça com aquilo. Afinal, na idade do Adonis, muitas pessoas também tinham suas próprias esquisitices. O comentário seguinte sugeriu que aquelas excentricidades continuavam até os dias de hoje, mas a resposta foi firme ao garantir que não havia absolutamente nada de errado e que se tratava apenas de ser diferente. O problema hormonal da senhora foi apontado por Adonis como uma possível causa para as inquietações, o que gerou uma concordância pensativa. As lembranças da infância começaram a surgir, trazendo à tona o fato de que, aos 4 anos de idade, o garoto ganhara uma boneca e fora logo brincar de médico com ela, revelando que a sua infância havia sido um período muito solitário, onde as outras crianças costumavam chamá-lo de João. Dona Adonis, contudo, foi interrompida com a declaração de que ninguém estava interessado em ouvir histórias sobre a sua infância antiga, pois a preocupação real e imediata era com o próprio filho. Arnaldo foi chamado a prestar atenção, confirmando que estava olhando, enquanto o jogo continuava e os gritos de falta eram clamados repetidamente no campo. A revelação de que o Adonis estava enfrentando problemas sérios veio acompanhada da descrição de que ele vivia trancado no quarto, fazendo coisas misteriosas. A sugestão imediata foi a de arrombar a gaveta dele e vasculhar absolutamente tudo o que estivesse escondido. No meio da conversa, o jogo teve um lance perdido, gerando indignação e acusações mútuas sobre a culpa de o Time ter perdido um gol praticamente feito. A discussão tomou rumos mais pessoais, mencionando que, como todo bom sapatão, a pessoa deveria estar atrás da porta trazendo sorte para o Time. O uso de um casaco com a letra S foi apontado, destacando o grande símbolo no peito. A explicação veio em seguida, revelando que o uso daquela letra considerada preconceituosa fora uma obrigação imposta pela monstra abominável, que ainda por cima proibira a frequência à sauna feminina. Diante da pergunta se a monstra estava sendo processada, a confirmação foi positiva, detalhando o incidente em que a espreguiçadeira do parque aquático desarmou repentinamente durante uma sessão de terapia com a doutora Percy, resultando em uma lesão seríssima no sacro. O questionamento sobre se o problema era de nascença ou decorrente de um implante foi logo rebatido com a explicação de que o sacro era, na verdade, um osso triangular situado na base da coluna. O desinteresse pelos detalhes anatomicos da Dona Daisy foi manifestado de forma clara, pois aquilo era apenas o que faltava para complicar a situação.
A sugestão de irem assistir ao jogo na casa da Dona Daisy surgiu logo antes do apito final que decretou o término da partida. Com o fim do jogo, a grande revelação veio à tona: o Adonis tinha escrito um livro. A surpresa gerou perguntas sobre quem havia revelado aquela informação, se alguém já o tinha lido e qual era o tema central da obra. A resposta foi direta e impactante, afirmando que o livro era sobre todos eles, uma narrativa detalhada contando absolutamente tudo sobre a história daquela família sob uma visão aterrada. A comparação foi feita com aquele famoso filme indiano que ganhou o prémio Oscar, porém com muito mais foco em relacionamentos e intimidades, já que muitas páginas inteiras eram dedicadas exclusivamente à mamãe. Pedidos de calma foram feitos repetidamente para tranquilizar os ânimos exaltados. Uma providência séria foi prometida, acalmando as preocupações de todos. A declaração seguinte deixou claro que, se o Adonis fizesse qualquer citação direta naquele livro, os direitos autorais seriam cobrados devidamente. A culpa pelo comportamento do jovem começou a ser dividida, apontando que a falta de limites no passado havia gerado aquela situação atual, além do fato de terem dado dores de cabeça desnecessárias para garoto. O manuscrito continha mais de 100 páginas escritas inteiramente à mão, o que gerava piedade pela dedicação ao conteúdo. O título do livro foi finalmente lido em voz alta, revelando a frase singular: nem papai, nem mamãe. Bom mesmo é frango assado. O significado daquela expressão causou estranheza imediata, parecendo algo típico das ideias de Copélia. O sentimento de que o filho havia-se perdido no caminho da vida trouxe um clamor de preocupação à tona. O título foi conferido novamente palavra por palavra, confirmando que aquela era a denominação oficial dada pelo jovem autor ao seu trabalho. Arnaldo foi cobrado para saber se iria finalmente falar com o rapaz ou não, e ele garantiu que faria isso logo após assistir aos lances finais na televisão. Diante da demora, a decisão de ir falar diretamente com o garoto foi tomada. Ao ser questionado sobre o que havia escrito a respeito da família naquelas páginas, o jovem manteve sua postura firme, afirmando que revelar apenas a verdade, nada mais do que a verdade nua e crua. O questionamento sobre o motivo de ele não ter preferido mentir ou omitir os fatos foi imediato. Os nomes de Gustavo e Rita foram citados no contexto de que tudo sobre todos os moradores estava registrado ali, transformando o livro em um verdadeiro perigo para a reputação de cada um. O espanto com o título bizarro continuou, e o jovem revelou que a ideia daquela frase exata tinha vindo diretamente da própria mamãe, aumentando o medo e a vergonha coletiva. Rita demonstrou grande preocupação com o fato de o livro falar sobre todo mundo, e sua reação imediata foi declarar que iria queimar aquela obra completa. O plano foi interrompido pelos conselhos de que não se deveria contribuir para o aquecimento global de forma totalmente inútil, além do fato de que já existiam cópias da brochura guardadas em segurança. A palavra brochura foi corrigida para originais, lembrando que a parente havia proibido terminantemente o uso do termo anterior por acreditar que ele atraía coisas negativas. Adonis foi aconselhado a sair daquela situação e a tentar encontrar um jeito de resolver as coisas, pois ninguém ali precisava de mais uma pessoa falando mal de sua conduta publicamente. O apelo foi feito em nome de Deus, mencionando que a perseguição de Harolda Neves em sua coluna diária na folha impressa Trombeta da Barra já era mais do que suficiente para transformar qualquer um na pessoa mais mal falada de toda a Zona Oeste. A situação se complicava ainda mais com as dificuldades de transporte local e as publicações anteriores da jornalista continham afirmações falsas sobre doenças contagiosas, o que gerava indignação profunda. Isadora ouviu que não era necessário difamar ninguém para se livrar de uma obrigação de pensão alimentícia. A solução proposta para o problema de Tatalo envolvia uma declaração jurídica complexa, afirmando que ele não poderia ser pai de gêmeos caso fosse considerado incapaz pelas normas médicas. O espanto com a terminologia utilizada foi evidente, gerando piadas sobre a necessidade de um concurso de soletração para analfabetos, onde Isadora certamente ganharia o primeiro lugar com facilidade. Os moradores começaram a se definir como verdadeiras aberrações da sociedade, questionando como ainda não tinham sido interditados pelas autoridades competentes. A piada seguinte sugeriu que o programa de suas vidas deveria ter uma tarja preta de aviso, aconselhando o distanciamento de cardiopatas, crianças e meninos jovens. Adonis revelou que estava gravando absolutamente tudo e que, embora já tivesse terminado o livro, teria que acrescentar uma faixa bônus especial com os novos acontecimentos.
Diante da revelação da escrita do livro, Isadora ofereceu seu cartão de visitas de advogada, colocando-se à disposição caso ele precisasse de um agente para agenciar os negócios jurídicos, escrevendo o termo causa com as letras que achava adequadas. O comentário sarcástico que se seguiu sugeriu que o cartão parecia mais o de um agente funerário, dado o assassinato flagrante das regras da língua portuguesa. A origem daquela ideia em comum foi questionada, e Adonis explicou que a doutora Pérsia havia dito que ele precisava exorcizar os seus fantasmas internos de alguma forma e que a escrita do livro fora o método escolhido. A reação da família envolveu indignação contra a terapeuta, afirmando que aquela mulher iria ouvir poucas e boas muito em breve. Marcelinha foi mencionada no contexto de que a intenção real era humilhar a todos, principalmente porque Arnaldo havia pago as consultas com um cheque que não pôde ser compensado por falta de fundos, embora a justificativa fosse de que ele não tinha como saber daquela situação financeira na época. Rita foi orientada a falar com Arnaldo para providenciar o conserto urgente da prótese dentária de Sabará, já que nas últimas 2 temporadas ele vinha cuspindo constantemente nas pessoas durante as conversas. O jovem pediu para que ninguém falasse nada e apenas escutasse as instruções, respondendo apenas com sons afirmativos a cada pergunta feita. A ordem seguinte foi para ligar imediatamente para a doutora Percy e exigir uma reunião urgente, prevendo que aquela confusão ainda traria grandes consequências. Um barulho alto interrompeu a conversa, esclarecendo-se logo que não se tratava de um tiro ou de uma bala perdida, mas sim do barulho de um foguete estourando muito perto dali. O estouro vindo de perto gerou incredulidade geral e acusações de que todos haviam enlouquecido de vez. Os avisos prévios de que aquilo daria problema foram recordados. Mário Jorge foi questionado sobre o que havia acontecido e a suspeita recaiu sobre o fato de terem atingido algum objeto que estava pendurado na pequena janela do quarto de empregada da Celinha. A reflexão seguinte trouxe a dúvida se o morteiro não teria sido jogado acidentalmente na direção da vizinha, que andava tão tensa a ponto de subir pelas paredes de tanta raiva. O grito de socorro ecoou revelando que tinham atirado em Saronga, o macaco de estimação da Harolda Neves. O pânico se instalou diante da irresponsabilidade do ato, pois se Harolda suspeitasse que o projétil partira daquela direção, a campanha midiática contra a família iria piorar de forma drástica, impedindo qualquer um de caminhar pelas ruas com um mínimo de segurança sem correr o risco de sofrer um apedrejamento público. O contra-argumento sugeriu que, se todos agissem corretamente, ela não teria do que falar, embora houvesse o consenso de que, quando ela não tinha fatos reais, simplesmente inventava histórias. Mário Jorge tentou-se esquivar da culpa, mas os morteiros pertenciam a ele e tinham sido disparados a partir da sua própria janela. Buzena surgiu naquele momento e foi questionada sobre sua presença ali àquela hora tardia, já que deveria estar em um encontro romântico. Ela explicou que o encontro havia caído por terra devido aos acontecimentos recentes. A revelação de que o encontro planejado era com o próprio macaco Saronga surpreendeu a todos. Buzena justificou dizendo que o animal era o único ser vivo que tratava de igual para igual dentro daquele condomínio, mantendo uma amizade comparável à famosa história de Salete e Peludinho. Diante da dúvida sobre quem eram essas figuras, a explicação detalhada começou a ser contada, lembrando que Salete era uma antiga moradora local e que os dois passavam horas a fio conversando de maneira impressionante. Alguns anos depois, Salete também havia adotado um bicho preguiça filhote que surgira misteriosamente em sua porta de entrada dentro de uma pequena cesta. Sendo um animal macho, recebera o nome de Onofre, um bicho lento que crescera saudável e feliz com a ajuda do macaco amigo. Buzena garantiu que conseguia compreender absolutamente tudo o que o animal dizia, o que gerou piadas sobre sua sanidade mental e ofensas sobre sua capacidade de comunicação com os primatas. A prioridade imediata mudou para a necessidade urgente de se livrar de todas as provas materiais do crime antes que a Harolda entrasse pela porta acompanhada de Dona Álvara exigindo justiça e mandando todos deitarem no chão com as mãos na parede. A entrada dramática de Dona Álvara com as mãos ao alto confirmou os temores, exigindo a entrega imediata dos culpados pelo ato terrorista. A confusão de palavras continuou com pedidos de explicações sobre quem estava escondido atrás da máscara, revelando-se a presença da própria Harolda Neves. Dona Álvara exigiu saber quem fora o responsável por alvejar o primata, garantindo que a partir daquele dia a paz terminaria para sempre no condomínio. Trechos poéticos e canções carnavalescas foram cantarolados no meio do caos, refletindo sobre o amor, o casamento contemporâneo e a falsidade das calmas cotidianas no país da folia.
A exigência por uma resposta clara sobre o culpado permaneceu firme. Harolda foi advertida a manter a distância, pois embora o macaco fosse dela, o interrogatório oficial seria conduzido pelas lideranças locais, dispostas a arrancar a verdade por meio de métodos próprios. As reclamações sobre os métodos autoritários surgiram logo em seguida, comparando a gestão a um mandato vitalício e prevendo que, no futuro, a líder seria congelada e enviada ao espaço sideral como um picolé à espera de uma ressurreição tecnológica. As acusações foram negadas veementemente, com a afirmação de que o governo do Jambaleia continuaria mesmo após a vida, por meio de conexões místicas contratadas no exterior. Apelos à rebelião e à tomada de poder foram feitos por Dona Daisy, que foi logo ameaçada de ter seu automóvel vandalizado caso continuasse com o discurso revolucionário. Dona Álvara exigiu um culpado imediato e Rita declarou sua total inocência diante das implicações constantes. A justificativa para a implicância foi revelada. A doutora Percy havia espalhado o boato de que Rita zombaria de uma saia roxa da jornalista, o que foi interpretado como uma confissão clara de culpa. As fofocas da terapeuta foram questionadas, mas o confronto direto serviu para esclarecer que Rita realmente comparara a vestimenta a um repolho roxo, gerando promessas de rancor eterno por parte da ofendida. Rita defendeu-se afirmando que, apesar das difamações mútuas, aquilo não significava que ela tivesse disparado a arma contra o animal. A discussão subiu de tom e a autoridade do chefe de família foi invocada para impor ordem dentro de casa, destacando o respeito devido à mãe dos filhos, apesar dos problemas pessoais existentes. A intenção de contar a verdade absoluta para proteger a família resultou na acusação direta contra Dona Daisy, afirmando que ela e Arnaldo haviam pegado os morteiros para realizar o disparo. Dona Daisy rebateu imediatamente, afirmando que ninguém acreditaria em acusações vindas de quem usava símbolos marcantes no peito. O anúncio de que as imagens gravadas por uma câmara oculta instalada no macaco seriam liberadas em breve trouxe grande preocupação, pois o animal funcionava como um verdadeiro repórter peludo registrando todos os acontecimentos da região. A revelação das imagens traria a verdade total à tona. Doutora Percy foi criticada por sua influência sobre o jovem Adonis e as discussões sobre os erros da paternidade e da maternidade ausentes recomeçaram com grande intensidade. O primeiro capítulo do livro, intitulado Entre Hienas e Urubus, foi citado como uma metáfora clara sobre a convivência familiar agressiva, onde todos os parentes foram expostos de forma comprometedora nas páginas escritas. O jovem autor tentou se defender das acusações coletivas exigindo o direito de resposta, mas foi contido pelas ameaças de proteção física e confrontos diretos entre os adultos. Adonis foi colocado sob a proteção das lideranças, enquanto as ameaças de exposição perante a imprensa local e processos judiciais por crimes passados eram proferidas com severidade no meio do salão. As consequências emocionais e os traumas do jovem foram discutidos pela terapeuta, que sugeriu um aumento no valor das consultas diante da gravidade da situação. A publicação da edição especial da Folha Impressa Trombeta da Barra durante a madrugada causou um escândalo imenso em toda a região da Barra da Tijuca, com filas imensas nas bancas de jornais para conferir as fofocas publicadas sobre os moradores do Jambaleia. As manchetes continham revelações bombásticas e distorcidas sobre relacionamentos passados, invasões domiciliares nas primeiras horas do dia e traições antigas. Rita e Celinha discutiram as verdades e mentiras impressas nas páginas, revelando que os fatos ocorreram durante um período de separação temporária, embora os envolvidos ainda residissem no mesmo espaço físico. Os escândalos envolveram também a presença de Copélia em imagens ousadas na página central da publicação, gerando surpresa e comentários sobre o lançamento iminente de um álbum de figurinhas colecionáveis com imagens de frente e verso. Patrocinado pela própria Folha de Notícias da jornalista Harolda. Isadora continuou tentando impor suas soluções jurídicas absurdas para o caso da pensão de Tatalo, exigindo que ele aceitasse uma qualificação legal desfavorável para encerrar o processo de uma vez por todas. As discussões familiares sobre a masculinidade e a dignidade do rapaz geraram piadas pesadas entre os parentes, que sugeriram até transformações radicais de identidade para resolver os problemas financeiros com a justiça. Tatalo demonstrou total desespero, afirmando que preferia o encarceramento a continuar sendo representado legalmente por Isadora. A rotina doméstica foi retomada brevemente com o recolhimento das roupas lavadas e as reclamações de Sabará.
Buzena anunciou que iria visitar o amigo ferido pelos atos irracionais cometidos no condomínio. Logo em seguida, um grito de pânico ecoou anunciando falsamente o falecimento de Adonis, que logo apareceu confirmando estar vivo, apesar de ter sofrido choques elétricos aplicados pelas lideranças durante o confisco dos manuscritos originais do livro. A perda do material gerou revolta pela possibilidade de as vilãs publicarem a obra sob suas próprias autorias para ficarem com todos os lucros financeiros do trabalho literário. A menção às tradições antigas de Pato Branco trouxe à tona a história do Dia do Xerlete. Um evento popular onde todas as pessoas que guardavam mágoas de alguém compravam um peixe de grande porte e aguardavam o badalar do meio-dia na torre da Igreja Matriz para iniciar uma surra coletiva contra o desafeto, resultando em uma paz duradoura após o desabafo público. Apesar do forte odor que permanecia na cidade durante o mês inteiro. A ideia de aplicar um corretivo semelhante em Harolda Neves ganhou força entre as mulheres da família, fartas das difamações constantes sobre piolhos, mau hálito e problemas capilares publicados na imprensa local. O plano de processar o próprio jovem autor para exigir 70% de todos os lucros gerados pelo livro atual e por quaisquer obras futuras foi debatido como uma forma de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela exposição pública da intimidade familiar. Dona Álvara retornou ao ambiente exigindo novos esclarecimentos sobre as agressões cometidas com os peixes fedorentos, prometendo uma perseguição implacável contra cada um dos moradores por ser uma pessoa assumidamente inferior e rancorosa, que rejeitava a ideia do perdão superior. Ela demonstrou preferência pelo uso de peixes com espinhos como o baiacu para a aplicação de seus métodos de correção física no condomínio Jambaleia, planejando registrar a marca comercial do castigo. Adonis e suas novas aliadas anunciaram que haviam encontrado uma editora comercial disposta a lançar o livro completo juntamente com o polêmico álbum de imagens da Parente Copélia, prometendo grande sucesso de vendas pela facilidade de obtenção dos cromos colecionáveis. A revelação de que a entrega do DVD com as gravações originais do Macaco Saronga serviria como prova definitiva do atentado causou pânico geral, até que o disco foi acidentalmente danificado durante a discussão. Sem as provas visuais e diante da necessidade de manter os serviços domésticos essenciais da casa, a culpa acabou sendo direcionada de forma arbitrária pelas forças de segurança locais, resultando na promessa de novos volumes literários que explorariam ainda mais as desgraças e as loucuras daquela família singular, encerrando o confronto com a certeza de que a convivência tumultuada continuaria a render histórias inesquecíveis para todos os envolvidos no condomínio.